Salmo 91, versículos do 1 ao 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Queridos irmãos e irmãs, hoje nos encontramos com uma promessa poderosa e profunda do Salmo 91. Davi, ao escrever este salmo, não estava apenas expressando palavras bonitas. Ele estava declarando uma confiança inabalável no Senhor, descrevendo Deus como refúgio e fortaleza. Isso significa que, em momentos de fraqueza, é em Deus que encontramos nossa força. Em momentos de angústia, é Ele quem nos consola. E quando estamos rodeados de ameaças, Ele se torna nosso escudo. Versículos do 3 ao 10. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Os versículos 5 a 10 nos falam diretamente ao coração, garantindo que, em Deus, estamos seguros contra os perigos visíveis e invisíveis deste mundo. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. A Bíblia nos assegura que não precisamos temer, pois nossa confiança está no Altíssimo, que vela por nós em cada momento. O versículo 8 diz: Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Deus promete que seremos testemunhas da sua justiça. Muitas vezes, ficamos frustrados ao ver a injustiça prosperar, ao perceber que o mal parece prevalecer no mundo. No entanto, o Senhor nos lembra que a justiça dele não falha. Aqueles que habitam na presença de Deus, aqueles que colocam nele sua confiança, verão com os próprios olhos a recompensa divina e a queda dos que praticam o mal. Quando colocamos nossa confiança em Deus, fazemos dele nossa verdadeira habitação, nosso refúgio. E, ao fazer isso, encontramos uma paz que excede toda a compreensão. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Habitar no Senhor não é apenas buscar a sua presença nos momentos de crise, mas fazer dele nossa morada contínua, vivendo em comunhão com ele, dia após dia. Quando habitamos no Senhor, as circunstâncias externas já não têm o mesmo poder sobre nós, pois encontramos uma paz que o mundo não pode oferecer. Versículos 11 ao 16. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pesarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nos versículos 11 a 16. Esses versículos nos mostram como Deus está ativamente envolvido em nossa vida, garantindo que não estamos sozinhos, mesmo nas situações mais desafiadoras. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Deus, em sua infinita bondade, envia seus anjos para nos guardar. Eles nos protegem em cada passo que damos, cuidando para que nosso caminho seja seguro. Ao nos lembrarmos disso, temos a confiança de que, quando caminhamos na vontade de Deus, estamos sob a vigilância e proteção celestial. E a promessa continua: eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Irmãos, esta é uma das expressões mais belas de cuidado. Deus não apenas envia os seus anjos, mas os instrui a nos sustentar, a nos levantar, a nos impedir de tropeçar. Muitas vezes, enfrentamos obstáculos que poderiam nos fazer cair ou perder a fé. Porém, Deus ordena aos seus anjos que estejam ali, prontos para nos erguer, para que possamos prosseguir sem vacilar. Esta é a segurança que só a presença de Deus pode oferecer. Uma proteção que se manifesta até nos pequenos detalhes da nossa caminhada.
E, então, vem uma promessa de vitória e autoridade. Pesarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Essas figuras representam os desafios e perigos deste mundo. Leão e serpente simbolizam aquilo que é perigoso, aquilo que tenta nos ameaçar. Mas Deus promete que, em sua força, seremos capazes de pisar sobre tudo o que nos ameaçar. Ele nos dá autoridade para vencer o mal, para superar qualquer adversidade. Não importa o quão feroz seja o desafio, Deus já nos deu a vitória. Nossa confiança está na certeza de que, em Cristo, somos mais que vencedores. O texto, então, se aprofunda ainda mais no amor de Deus por nós. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Aqui, Deus nos mostra que seu cuidado é também uma resposta ao amor que demonstramos por Ele. Ele se compromete a nos proteger, a nos colocar em lugares altos, fora do alcance do perigo, porque nos aproximamos dele e buscamos conhecer o seu nome. Deus honra aqueles que o amam, aqueles que o buscam de todo o coração. E Ele não apenas nos guarda, mas Ele se torna nosso refúgio, um lugar seguro onde encontramos paz e descanso. Deus promete ainda mais. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. O Senhor nos assegura que nunca nos deixará sozinhos. Quando clamamos a Ele, Ele responde. Em tempos de angústia, Ele não apenas observa de longe, mas está conosco, caminhando ao nosso lado. E Ele promete nos retirar dessa situação, nos dar uma vitória que trará honra e glória. Esse é o Deus que servimos, um Deus que escuta, responde e age em nosso favor. Por fim, Deus encerra com uma promessa de bênção duradoura. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. A recompensa de uma vida entregue a Deus é uma vida plena, longa e abençoada. Deus deseja nos conceder uma vida cheia de paz e abundância. E, além disso, promete nos mostrar a sua salvação. Ele não quer apenas nos proteger e nos dar vitória. Ele quer nos oferecer a salvação eterna, uma vida que ultrapassa o tempo e chega à eternidade. Amados irmãos, que possamos meditar nessas promessas de Deus e decidir fazer dele nosso refúgio e fortaleza. E se este sermão tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esta mensagem com quem precisa ouvir essa palavra de fé e proteção. Deus abençoe a todos.